peso aí, as pessoas estão entrando. Mas se apresente aí, doutora Julieta. A Massinha também aqui, a doutora Márcia, segundo ela. Doutora Márcia também está aqui. Mas diga aí, doutora Julieta, se apresente aí para quem ainda não conhece a senhora. Eu sou Julieta Sobreira Góes, eu sou neuropediatra. É, Minha área de atuação envolve bastante o TEA, o transtorno do espectro do autismo. Já comecei na universidade lá na UESB, no sudoeste da Bahia, e participei lá da formação do início do curso de medicina lá no sudoeste. E desde 2012 eu estou aqui na UNEB e já estive fazendo pesquisa com a doutora Rita Lucena, na UFBA, um período altamente interessante de pesquisa. Eu fazia o mestrado enquanto Rita fazia o doutorado. E o autismo entrou na minha vida de vez quando eu fui trabalhar longe de Salvador. Você sabe que nem sempre os recursos e os profissionais chegam distante dos grandes centros, né? Uhum. E a primeira vez que que eu atendi um paciente do espectro, era uma criança grande já, com 7 anos, que não falava, que tinha um comportamento diferente e que não tinha diagnóstico. E ele entrou de uma forma que eu tive que fazer uma defesa da minha suspeita diagnóstica de transtorno do espectro autista, porque ninguém acreditava na região, nunca. Acredito que não havia diagnóstico prévio na época, mais de 10 anos atrás, e foi uma batalha para mostrar que eles estão distribuídos, né, igualmente no mundo todo, independente da cultura, independente da condição socioeconômica do país. É uma doença com uma prevalência muito alta. A ONU, já em 2010, afirmou que existiam mais de 70 milhões com transtorno do espectro do autismo no mundo, né? E cada vez mais esse diagnóstico tem se viabilizado, né? Os profissionais, graças a Deus, estão se especializando mais. Aqui na Bahia nós estamos discutindo muito a questão da capacitação dos profissionais, especialmente os pediatras. Estamos tentando aí viabilizar um após, e o que vai ser muito A própria importante. sociedade, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem falado bastante, tem reforçado a necessidade de identificação dos sinais precoces, né? Divulgou escalas que o pediatra pode lançar mão no seu atendimento de rotina, e para que a gente não perca tempo, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce é essencial. É isso aí. Hoje nosso tema é medicamentos no autismo, né? Já tratamos algumas vezes de medicamentos no autismo, porque é um tema que aflige muito as pessoas, surgem dúvidas o tempo todo sobre medicamentos. É, nunca para, né? Na verdade, sempre aparecem novas promessas de medicamentos milagrosos, aparecem novos medicamentos também, outras, o vizinho falou que é bom, o irmão falou que é bacana, e aparece isso, aparece aquilo. Então é sempre importante, ou o Ou o contrário contrário. também, né? Mas hoje vai ser um dia que nós vamos explorar, né, o conhecimento de doutora Julieta, para poder ajudar os pais e até os outros profissionais que aqui estão, né, sobre isso. Então, basicamente separamos em, primeiro, por que iniciar o medicamento, né? Depois, quando iniciar, depois, quando substituir, se for necessário substituir, né? Ou por que substituir, e depois, por que continuar ou por que parar, né? Com o medicamento. Então, vou cumprimentar aqui pela última vez, né? Antes de cumprimentar a próxima vez mais para frente, mas é porque eu acho importante, né, referendar as pessoas que estão aqui. Eu Fernanda, também entendo, doutora Maria. Fernanda Dubu está aqui, Ana Marta, terapeuta ocupacional, também está aqui. Enfim,
Estou vendo aqui muitos pais também, uma psicóloga chamada Fernanda Vaz também está aqui. Michelen, minha querida Michelen, esposa do meu amigo Nicolas. E vou até aproveitar isso aqui já para anunciar o seguinte. Na quinta-feira, próxima agora, quinta-feira agora, vamos ter uma live incrível no nosso canal do YouTube, que vai ser com Michelen e com Nicolas. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que Nicolas é um amigo meu, né? Um grande amigo meu que tem autismo, ele tem 33 anos e eles vão falar, o tema dessa live vai ser falar sobre autismo na vida adulta. Vamos falar sobre vida conjugal, né? E sobre a vida deles nesse sentido, porque nós falamos muito de autismo na intervenção precoce, na criança, até no adolescente, mas o autista cresce. O autista vira adulto também. Né? Então, essa live vai ser incrível porque, mais do que os profissionais ou do que os pais falando sobre o autismo, é o próprio autista falando sobre sua condição. Né? Eu tenho tentado estimular isso e vamos ter essa live incrível na quinta-feira falando sobre autismo adulto e sobre a vida conjugal. Mas hoje o tema é medicamento, né? Vou lhe fazer uma pergunta, mas se você quiser falar de alguém que está aí também, que eu tô vendo que você está querendo cumprimentar, você cumprimenta, né? E já responde. Eu vi aí Marisa, eu vi o Will, eu vi a Isabel Estrela, né? São pessoas que têm uma confiança muito grande, têm uma dedicação muito grande ao transtorno do espectro, bem vencendo barreiras, né? Tem meus grandes amigos aí, neuropediatras também online, vi a Flávia, fonoaudióloga, vi meu marido, que também está aí me assistindo hoje, prestigiando. Bom, pessoal, muito feliz em ver vocês online, tá certo? Fechado, então. Então, vamos lá. Doutora Julieta Góes, hoje doutora Julieta Góes, neuropediatra, especialista em autismo, professora da Universidade Estadual da Bahia e atende também na clínica Singular. Hoje o nosso tema é medicamentos no autismo e eu quero fazer a primeira pergunta para a senhora, que é a seguinte. Como dividimos, né, esse tema em por que iniciar, eu já quero lhe perguntar isso. Né? Quando e por quê? E se é necessário iniciar essa intervenção medicamentosa e como esse ciclo se inicia aí? Isso é uma dúvida importante, né? Então, a primeira coisa que o tema, por si só, ele já gera uma polêmica, já levanta algumas preocupações. Antes de falar do medicamento, eu gosto de começar dizendo assim que os autistas, todos eles têm características que são semelhantes, mas eles são pacientes diferentes entre si, têm expressão clínica diferente entre si. Então, assim, apesar de ser o transtorno do espectro autista, são muitos autistas diferentes. Eles não são iguais. E por isso também eles não devem ter uma abordagem de tratamento igual. Tem que ser altamente diferenciada para cada um. Então, por que eu acho que esse tema gera tanta polêmica entre pais, familiares, educadores, né? Na verdade, porque nem sempre a informação chega da forma correta, né, validada, traduzida para um bom entendimento. Existe, de qualquer forma, quando a gente fala que vai usar um medicamento que atua sobre o sistema nervoso, existe ainda um preconceito, né, uma preocupação, já vem na dúvida, assim, eu vou sedar, eu vou dopar, eu vou causar uma dependência, né? E tudo isso acaba indo para... concluindo como uma adesão difícil da família ou do paciente ao tratamento e uma resposta que, às vezes, não é a resposta ideal. Então, tudo isso complica esse tema do uso do medicamento no paciente autista. Eu sempre gosto de falar o seguinte, essa é a fala de um professor, que ele diz assim, quantas classes de medicamentos, né, que atuam sobre a saúde mental vocês acham que a gente costuma usar, prescrever? Medicamento tem um monte, a indústria farmacêutica lança freneticamente medicamentos. Não, a gente costuma ter, de uma forma simplista, cinco classes de medicamentos, tá certo? Então, os antidepressivos, os estimulantes, os neurolépticos ou antipsicóticos, que eu prefiro chamar de neurolépticos, os estabilizadores de humor e os benzodiazepínicos. Então, desses 5, 4
a gente acaba usando com uma frequência maior no transtorno do espectro autista, né? De todo, o que a gente usa com menos frequência, o que tem menos uso, são os benzodiazepínicos, que são aquelas medicações que dão sonolência, que dão sedação. Em geral, a gente não precisa lançar mão deles, tá? E todas essas outras substâncias, essas outras 4 classes de medicamentos, eles não são medicações que costumam promover nem tolerância, nem dependência. Então, assim, o meu filho vai precisar de doses cada vez mais altas para ficar bem, eu vou ter que aumentar. Não. O que acontece é que toda medicação, ela é distribuída no corpo do paciente. E todo o cálculo de dose em pediatria é feito baseado no peso corporal, na massa corpórea. Então, à medida que ele começa no tratamento pequenininho e chega até a adolescência, às vezes, num tratamento médico, as doses, elas variam. Elas não podem ser iguais, né? Então, a gente vai adaptando de acordo com a clínica do paciente. Então, o que acontece? Algumas crianças autistas nunca precisarão de medicamento. Nunca. Eles têm, a gente hoje já sabe que o TEA tem uma classificação de intensidade, né? Então, quanto mais próximo ele está de um quadro leve e moderado, provavelmente, eu digo estimativa, provavelmente ele vai precisar menos do uso de medicações. Por quê? Porque os comportamentos que promovem dificuldades, eles serão menos necessários. Quando a gente fala que o paciente tem um transtorno do espectro e está avaliado como um grau grave, ele pode precisar, porque é um paciente que, pelo próprio comportamento, pela própria clínica, demanda de supervisão, demanda de apoio mais circunstancial, mais constante, ele tem alguns comportamentos que dificultam que ele promova a sua vida independente. Esse paciente tende a ser um paciente que precisa mais de um apoio da medicação. Deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa, só para não fugir do que você está falando e a pergunta depois ficar voando. Mas você falou o seguinte, o autista grave, né, ele tende a precisar de um medicamento, né, para estabilizar aquele comportamento e aí até poder absorver melhor as terapias. Isso. Mas eu quero lhe perguntar o seguinte, só autista grave toma medicamento ou autista leve também pode tomar? Pronto. Então, ótimo. É excelente para o que eu vou perguntar. Então, assim, para que a gente usa o medicamento? O medicamento trata o TEA? Não. O medicamento não trata o TEA. Quem trata o TEA são as terapias, preferencialmente as terapias de desenvolvimento e as terapias comportamentais. Então, quem vai trabalhar com esse paciente o desenvolvimento é a terapia multidisciplinar. O que o medicamento vai ajudar? Naqueles comportamentos que são difíceis para que a criança comece a fazer parte de um meio social, de igual para igual, cumpra as suas atribuições, né, sua vida, sua atividade escolar, familiar, de uma forma mais adequada, consiga ter um sono que seja um sono repousante, não ameace a si próprio e não ameace a integridade do cuidador, de pessoas que estão ali ao redor. Então, nesses casos, tá? E sempre, uma coisa a considerar assim, sempre, a gente, antes de entrar com o medicamento, a gente tem que considerar se não está acontecendo na vida daquela criança autista nenhum fator estressante psicossocial ou ambiental, tá? Porque simplesmente o comportamento dele pode não ser decorrente de um problema na neurotransmissão, na química cerebral, mas sim desencadeado por um fator estressante ambiental ou psicossocial, né? E nesse caminho, até que o médico pense, né, investigue se existe algum, a gente chama de comportamento-alvo, que seja necessário o uso da medicação, sempre tá, a gente colhe a história, a gente ouve a história da família, a gente ouve a história do cuidador, a gente avalia o que é que o terapeuta observou e vai levantando se existem sintomas-alvo. E quais seriam esses sintomas, né, que podem proporcionar, indicar o uso do medicamento? Então, sintomas de hiperatividade ou desatenção,
sintomas de comportamento disruptivo, que a gente chama, ou traduzido para o português, comportamentos problemáticos, com a irritabilidade intensa ou agressividade. Quando, apesar de paciente autista ter uma preferência por comportamentos repetitivos e por padrões, quando isso passa a ser uma coisa tão repetitiva e compulsiva, que interfere ele levar a sua vida e a sua rotina de forma mais habitual. Sintomas de ansiedade que muitas vezes são confundidos com a hiperatividade, então aquela inquietação e que é confundida com hiperatividade ou que é confundida com comportamento compulsivo. Muitas vezes, aliás, o próprio comportamento compulsivo ele está classificado como um problema de transtorno ansioso. Então acaba que é uma subclasse, né? Perdas súbitas de controle, controle disruptivo ou agressivo episódico, que são as variações de humor, e os sintomas depressivos. Então, nesses casos, é que a gente analisa junto com a família, junto com os terapeutas, se está acontecendo alguma coisa que está dificultando o tratamento. Eu já vou colocar aqui uma pergunta, que é uma pergunta interessante, e já vou pedir a vocês que façam como Bárbara de Luca fez, certo? Tá. Mandem as perguntas pela caixinha de interrogação. E também eu peço a vocês que cliquem aí nesse triângulozinho deitado e enviem para outras pessoas que essa live está acontecendo para que elas possam aprender mais, né? Bárbara coloca aqui o seguinte: poderia saber a opinião da doutora sobre o exame para detectar qual medicamento seria mais eficaz? E aí eu já emendo. Existe algum exame que não seja clínico, obviamente, que detecte um medicamento que seja mais eficaz para intervenção numa pessoa com autismo? Bom, eu vou falar de como é que a gente escolhe o medicamento e de responder a Bárbara, tá, Bárbara? Então, para tirar essa sua curiosidade, assim, existe um exame que avalia como é a resposta do indivíduo, a resposta individual, a resposta genética a alguns psicofármacos. A gente usa de rotina? Não. A gente não usa de rotina, a gente tem poucos serviços que a gente tem lá na Singular. A gente tem outros laboratórios que estão chegando em Salvador, laboratórios de genética. Por quê? O que é que esse teste avalia? Como o organismo do indivíduo, do paciente, responde ao uso do medicamento. Então, em geral, é um teste usado para aqueles pacientes em que já usaram diversas classes medicamentosas e não tiveram uma boa resposta, para identificar se ele tem alguma variante genética que elimina do sangue a medicação mais rápido ou que faz acumular. Então, ele pode ter uma variante genética que faça com que ele responda diferente às classes dos medicamentos. Então, o psiquiatra, o neurologista pode usar a mão desse exame para isso. Mas isso não é uma coisa hoje de rotina, de primeiro uso, é um exame ainda caro. E aqui ainda os convênios não estão, em sua maioria, liberando de rotina, não. Perfeito. Então, na verdade, em primeiro plano, a eleição desse medicamento é feita justamente pelos achados clínicos, né, pela avaliação clínica e seguindo a risca aí da primeira escolha, aí vai ver como aquela criança vai se comportar com aquele medicamento, e aí se não deu certo vai fazendo o teste, vai ajustando dose e trocando medicamento, é isso? Então, vamos conversar. Então, o que o médico deve abordar, tá certo? Junto com a família, assim. Quando a família traz um comportamento que está sendo difícil, que o médico identifica ali que é uma coisa que pode ser desagregante, pode ser que dificultar a vida normal, então a pergunta é: há quanto tempo isso começou? Então, por exemplo, agora na pandemia, que as crianças estão fora das terapias, ou que estão sem atividade motivante, né, sem atividade que ocupa o tempo e que faz trabalhar as habilidades, então, assim, elas muitas vezes começaram agora a apresentar algum comportamento típico de ansiedade ou de inquietação. Então, há quanto tempo isso que a família está presente? É uma coisa que era pior e melhorou com a terapia, melhorou com o tempo, ou ela está piorando? E qual é a intensidade desse sintoma? Ele faz birra. Tá, faz birra. A criança faz birra, o paciente autista faz birra, né? Mas como é a intensidade dessa birra, dessa perda de controle, desse comportamento disruptivo, né? É quando ele é somente contrariado, ou isso tem sido uma rotina tão difícil que a família não consegue levar
o dia a dia, para as mínimas coisas, para entrar no carro, para sair do carro, para sentar na mesa, para tomar um banho, é toda hora, ou é eventualmente quando ele tinha uma expectativa que algo ia se realizar e aquilo não aconteceu. Então, além disso, o que é que desencadeia esse comportamento? Então, é interessante que a família vá conversar e que ela seja capaz de informar sobre isso, né? Além disso, existiu algum fator médico que possa ter desencadeado ou piorado esse comportamento que está difícil? Os pacientes com autismo, eles têm muitas queixas gastrointestinais, distensão abdominal, dificuldade com treinamento de esfíncter, então eles têm muita obstipação, às vezes têm quadros infecciosos, sentem dor, não sabem muitas vezes comunicar verbalmente aquilo que está acontecendo, febre, alterações do sono, nas meninas que já são adolescentes, que já menstruaram, TPM, problemas relacionados ao ciclo menstrual, alterações com o sono, a própria puberdade e os hormônios já desencadeiam uma certa irritabilidade maior, impaciência, um comportamento mais impulsivo nos meninos que estão cheios dos hormônios, né? O que é que você faz que você consegue com seu filho amenizar esse comportamento? Tem alguma coisa que ameniza? Não tem nada que resolve? E como é que ele responde nesses comportamentos difíceis, nas intervenções comportamentais? Como é que é na terapia? Como é que o terapeuta vê? Não, ele faz muita birra, ele faz muita malcriação em casa, ninguém consegue dar banho, mas na terapia, o terapeuta consegue tudo com ele, consegue as coisas mais variadas. Então, a gente tem que analisar muito precisamente, muito delicadamente. Às vezes até é necessário observar o paciente fora daquele meio que é o consultório, que a gente tem um tempo limitado. Está na escola, está em outro momento com o paciente, assistir vídeos da família, para que a gente possa compreender melhor. E também, a gente não pode deixar de falar em quais são os apoios que essa criança e essa família tem para lidar com esses comportamentos que são mais difíceis. Era exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora. Porque quando a criança tem um comportamento que faz tudo na terapia e em casa não faz, e aí, o que é que deve ser feito? Porque na minha percepção, e aí, obviamente, eu não estou falando isso da senhora, né? Pelo amor de Deus. Mas eu já vi, muitas vezes... Você pode me chamar de você. Eu já vi, muitas vezes, os terapeutas, de certa forma, até culpando aquela família, né? Dizendo assim, aqui ele faz tudo, e em sua casa ele não está fazendo. E aí eu pergunto, essa intervenção terapêutica, para ser completa, na minha opinião, né? E aí, como pai, eu só dou opinião. Vocês que sabem o que é certo e o que é errado. Mas, na minha opinião, para um terapeuta dizer isso para uma família, né, em tom acusatório, é preciso que ele tenha convidado para fazer um coaching parental ou para fazer uma orientação. Porque a intervenção terapêutica ela não acontece só na clínica. Ela é uma extensão da clínica, da escola e de casa, da família. Então, os pais precisam ter a consciência de que quando um terapeuta diz que em casa, lá ele está fazendo, em casa não está, então a gente precisa de orientação. Precisa reservar um horário para fazer a orientação ou o treinamento, seja lá o nome que se dê para isso. A senhora concorda com isso? Concordo. Então, a depender do núcleo de terapia multidisciplinar que o paciente faz parte, que ele faz a terapia dele, às vezes isso, a gente sabe que os pacientes autistas e as famílias são muito diferentes umas das outras. Então, a gente tem grupos de terapia multidisciplinar que já fazem o planejamento, famílias que arcam com esse tratamento diferenciado de forma totalmente particular, em que isso já é planejado e que isso já está estruturado. A gente tem também aqueles pacientes que fazem tratamento pelo convênio e que muitas vezes o convênio já restringe tantas terapias por ano, já é uma quantidade difícil para que aquela criança tenha um atendimento adequado, já que a gente sabe que a terapia tem que ser intensiva, tem que ter uma carga horária grande, isso tem que ser multiplicado em casa, e o convênio dá um número de terapias pequeno, e a equipe atende pelo convênio. Né? Então, o que a gente tem conversado com alguns profissionais, uma sugestão é que organize para, de tempos em tempos, ter uma caderninha, uma caderneta, onde a família anota as dificuldades e relata para a equipe
o que está acontecendo de dificuldade e facilidade. A equipe, no seu planejamento, traça uma meta, traça uma orientação para lidar com esse comportamento, e de tempos em tempos, a equipe terapêutica senta com a família para fazer esse encontro parental. Então, se não tiver no planejamento do plano terapêutico individual, que selecione dentro daquelas terapias mensais, das sessões mensais, uma terapia onde a criança não vai, e que a família se reúne com a equipe terapêutica, ou então a criança vai e a família assiste como é que a terapia lida com aquilo e aprende a lidar, ou pelo menos tenta aprender a lidar para minimizar aquilo em casa. Isso é muito efetivo. Isso é muito efetivo. Eu já recebi apelos de pessoas, né, pedindo ajuda no tratamento, tal, pedindo, enfim. E aí a primeira coisa que eu digo que eu converso olha, não ache que é uma terceirização. Não ache que você vai mandar o seu filho para fazer um tratamento e que você vai ficar naquele horário. Não. Você tem que fazer parte. Você está disposta a aprender, a dar continuidade ao que é feito na terapia, na clínica, em casa, tudo isso, porque as pessoas têm uma ideia diferente de intervenção para autismo, e quando elas vão lá viver na prática a intervenção, elas se surpreendem, e até muitas vezes assim, poxa, eu não sabia que era assim. Né? Em que sentido? Nesse sentido mesmo. Né? Então, eu digo sempre que a fila para a solução fácil, o comprimido, ela é grande. E a fila para a terapia que demora e dá trabalho, ninguém quer entrar, né? Só que não tem o remédio, o medicamento, ele não vai resolver. Ele não vai resolver se não tiver uma abordagem de terapia multidisciplinar, tiver a família integrada em reforçar isso que a equipe faz. O medicamento, ele vai resolver o pequeno detalhe. O pequeno detalhe. Não tem medicamento para tratar como a gente trata uma pneumonia ou como você trata acne. A gente não tem esse medicamento. Exatamente. Uma pergunta interessante que chegou aqui. Percebo que as reações adversas são bem acentuadas. O paciente pode ter uma resposta exacerbada. E é isso que eu queria lhe perguntar. Continua a pergunta, mas não dá para ler toda, porque ficou longa. Não porque eu não queira, porque eu não consigo mesmo. O Instagram não mostra a pergunta toda. Eu queria lhe perguntar como é que a gente pode calcular, que eu digo os médicos, na verdade. A gente não, vocês podem calcular o risco-benefício. Na verdade, o resultado útil do medicamento, sabendo como é que vocês fazem isso? Tá. Então, o que a gente observa? Então, a gente vai avaliar o quanto aquele sintoma que a família traz interfere na aprendizagem, no comportamento social, na saúde, na segurança do paciente e do cuidador, no funcionamento geral do paciente, né? Então, a gente entender o quanto é. Então, às vezes, eu vejo criança, como a maioria das crianças pequenas com TEA, elas são agitadas, elas são inquietas, né? Mas elas são inquietas, mas elas conseguem levar a sua rotina, elas conseguem frequentar a terapia. Então, assim, não é necessário, muitas vezes, intervir com medicamento nessa criança. Agora, vou dar um exemplo aqui de um paciente que eu gosto muito, que foi um desafio, que, assim, ele realmente era muito inquieto. Era uma criança com TEA leve, já na alfabetização, que respondia a todas as questões verbais de forma muito colaborativa, né? Sem prejuízo cognitivo, mas simplesmente a hiperatividade dele, os sintomas de inquietação e desatenção eram tão grandes que ele não conseguia ficar 5 minutos numa cadeira, nem em casa, nem na consulta, por mais que eu tentasse envolver ele em atividades, e nem na escola. Então, ele fazia tudo que ele tinha que fazer, mas a luta era fazer com que ele ficasse sentado para trabalhar a coordenação, para trabalhar as atividades que ele tinha plena condição de dar conta. E aí, a primeira vez, a gente identificou que ele tinha realmente sintoma de hiperatividade e desatenção. E a tentativa foi essa, de tratamento, né? A gente escolheu uma medicação, ele já em terapia, bons profissionais, tudo, a família super dedicada, todo o trabalho de planejamento familiar bem estabelecido, mas não tinha, principalmente na escola.
E a gente tentou com a medicação estimulante para melhorar a atenção e a concentração dele. E água. Foi a mesma coisa que água. Eu coloquei uma dose pequena, eu acompanhei, eu ajustei a dose e nada. E eu falei, não, realmente não tá. Não tá, não é para ser assim a resposta. A gente sabe como é que o medicamento funciona e qual é a resposta esperada. Então, eu pensei bastante, eu falei, eu vou optar por outra classe medicamentosa que diminua a inquietação, mas que não seja especificamente para o TDAH. Eu sei que a gente tem outros medicamentos, por exemplo, neurolépticos, que podem melhorar a inquietação. E aí a mãe já tinha dito que não ia optar, que não concordava, e eu tive uma conversa franca com ela, mostrei a literatura, fui para a literatura, mostrei que realmente a resposta dos estimulantes no paciente TEA não é ideal como no público geral. E aí convenci ela, né, ela entrou em acordo comigo, a gente começar com uma dose bem pequena de um neuroléptico. E aí, na primeira semana, a mãe foi lá no consultório e disse, a senhora fez um milagre. Porque ele participou da aula, ele fez a atividade, ele está fazendo as atividades na escola, e a professora me perguntou, o que é que vocês estão fazendo com ele agora? Né? E a dose era uma dose muito pequena, apenas para favorecer que ele conseguisse isso. Entendi. Entendeu? Então, é muito delicado, assim, a gente Ele precisa era leve? que a família... Hã? Era leve? Está leve? Leve. Você acha que pode ter efeito placebo nisso ou não? Olha, pela minha observação, era tão intenso, que eu não acredito que foi placebo. Hoje, quando ele vai ao consultório, ele ainda é uma criança que precisa estar motivado por uma atividade para que ele não se disperse, não fique inquieto, não levante. Mas ele consegue ir para a escola, ele conseguiu manter suas atividades acadêmicas, ele conseguiu se acalmar para, à noite, participar da higiene do sono e ir para a cama na hora certa, sem medicamento específico para isso, deu uma capacidade de que ele participasse mais atentamente das terapias, foi bem importante na vida dele. Então, é isso, a gente sempre fala para os pais trouxeram um problema que é a agressividade, certo? Então, a criança está se mordendo, a gente às vezes examina, dá dó, que tem a arcada dentária na mão, os arranhões no corpo, a criança que está se mordendo está muito irritada, ou morde a mãe, morde outros familiares com uma frequência muito alta. Então, a gente explica, né, que assim, a gente tem condição de intervir de forma medicamentosa, melhorando aquele sintoma, e a gente tem algumas desvantagens, né? Então, talvez a medicação que a gente vai escolher possa promover um aumento da sedação, ou um ganho de peso, que é o mais comum, tá? Mas que eu tenho um compromisso com a família de ir tateando a melhor dose, né? Devagarzinho, para que a gente encontre um efeito, aliás, como qualquer medicamento, que a gente encontre um efeito benéfico e que a gente possa evitar uma toxicidade ou efeito adverso, né? Então, tem uma expressão que fala start slow and go slow. Então, comece devagar e continue devagar, tateando, encontrar doses menores e tentar alcançar. São crianças que normalmente são muito sensíveis à psicofarmacoterapia, né? São crianças também que podem ter efeitos adversos e que muitas vezes não é fácil que eles relatem tontura, boca seca, sonolência, às vezes não é tão fácil ser percebido. E outra coisa que tem que ser combinada com os pais, que uma vez que a gente introduziu o medicamento, a criança precisa de acompanhamento. Não dá para... Os pais, às vezes, a gente começa com a medicação e os pais, às vezes, somem. Deu certo, 8 meses. Deu certo, somem, né? Ou deu errado, somem. Mas assim, quando dá errado, não geralmente pode é difícil, é mais difícil sumir. Agora, quando dá certo, aí de fato some e aparece quando volta a dar errado. Isso, às vezes manda uma mensagem, eu estou precisando de receita, assim, não, mas não é assim, não é simplesmente estou precisando de receita. Eu preciso ver como é que seu filho está, eu preciso ver quais são as demandas dele agora, eu preciso ver se já não está em tempo da gente começar a suspender e reduzir essa medicação. O que é que foi conseguido nesse desafio de tratamento com o uso da medicação, não é? Ou se deu errado, o que é que deu errado? O que é que
o que é que não aconteceu? Eu recebi, algumas semanas atrás, a mãe disse assim, não está funcionando. Eu falei, mas veja, nós começamos há 2 semanas. 2 semanas para você que está usando uma medicação sobre o sistema nervoso, ela não é suficiente. A gente precisa observar pelo menos 4 semanas, 8 semanas para atingir a dose que a gente quer. Se a gente não quer toxicidade, a gente tem que ir tateando a dose. Às vezes melhora um pouco, mas não melhora tudo e eu tenho que ajustar a dose. Entendeu? Isso aí, as pessoas que me acompanham aqui sabem que eu tenho um filho com autismo, meu filho tem 15 anos, né, e usa medicamento desde os 6 anos. Ele é um autista grave, né, severo, e ele usa desde os 6 anos. E quando chegou mais ou menos na fase da adolescência, né, um pouquinho antes, né, acho que com uns 11, 12 anos, por aí, assim, na pré-adolescência, apesar do medicamento deixar ele super bem do ponto de vista comportamental, ele estava todo direitinho, mas ele estava desenvolvendo uma compulsão alimentar, já tinha desenvolvido uma compulsão alimentar e estava com obesidade, né? E aí nós partimos para um desafio que eu quero começar a tratar com a senhora daqui a partir de agora, né? Que foi a troca do medicamento, porque tão difícil quanto iniciar o medicamento, ajustar a dose, né? Tudo direitinho, ele estava tudo certinho com a dose dele certa, estava bem, estava. Mas a troca do medicamento, em função dessa avaliação que a médica dele fez, diz assim: olha, o benefício está excelente em relação ao comportamento, mas eu vou pegar esse comportamento dele que está muito bom, mas eu estou trazendo outras comorbidades para ele, né? Do ponto de vista físico, né? Hipertriglicemia, já estava começando com esteatose hepática, enfim, toda essa... diabetes, às vezes, aumento de prolactina. E aí, para evitar que isso acontecesse, para ele desenvolver uma diabetes, ela falou, vamos agora trocar o medicamento. E aí ela já, né, nos acompanha há muito tempo, ela disse, olha, não vai ser fácil, mas vamos tentar aqui, vamos ver o que vai acontecer. E aí, só para você ter uma ideia, a senhora e você, né, e as outras pessoas que estão aqui acompanhando, meu filho toma, eu não vou dizer o nome do medicamento para não virar, porque medicamento para autismo não é receita de bolo, né? O que serve para meu filho pode não servir para outro, né? E pode ser um efeito devastador, vamos dizer assim. Mas, enfim, só para você ter uma ideia, o medicamento que ela prescreveu para ele tomava 6 miligramas ao dia. Tomava 3 miligramas pela manhã e 3 miligramas à noite. E aí o que aconteceu? Ótimo, perfeito, deu tudo certo. Eu falei assim, meu Deus, a gente estava esperando tantas questões difíceis e foi tudo bem, foi tudo direitinho. A compulsão alimentar melhorou bastante, aquilo tudo. E aí ficamos super animados. Resultado, quando acabou a primeira caixa do medicamento, ela deixou uma outra receita para que a gente comprasse e ela, em vez de prescrever 3 miligramas de manhã, 3 miligramas à noite, como existia a apresentação farmacêutica de um comprimido de 6 miligramas, ela mandou que eu comprasse de 6 miligramas. Isso se descompensou totalmente. E desorganizou e ficou... Vinícius nunca teve reações de autolesividade nem de heterolesividade. Passou a ter. E aí eu conversei com ela introduziu um outro medicamento e aí não deu certo, ele continuou. Depois identificamos isso, tiramos o medicamento que ela tinha colocado e colocamos de novo 3 miligramas, 3 miligramas, ele voltou. Então, só para você ter uma ideia, para vocês que estão aqui assistindo, terem uma ideia de como é importante aquele acompanhamento ali, ó. Enfim, o diálogo dos detalhes da família com o médico e quanto isso é individual. Né? Que assim, era a mesma substância, era a mesma dosagem, 6 miligramas, mas o fato de tomar de uma vez só ou tomar 2 vezes ao dia, no metabolismo de cada paciente pode ser diferente. Né? Então, às vezes a gente vê muito isso. Então, tem medicamento que a gente pode usar 1, 2 ou 3 vezes ao dia, em que a gente divide 3 vezes ao dia para que ele possa estar bem durante o dia inteiro e dormir bem. Tem pacientes que só precisam mais quando estão acordados, porque o sono é tranquilo. Então, às vezes, eu preciso de uma pequena dose, 1 ou 2 vezes ao dia.
Então, isso é muito individual. Então, assim, o médico tem que levar em conta todas essas considerações, tem que levar em conta, além disso, o tipo de fórmula, se é comprimido, se é gotas, se o paciente toma, se vai puro, se vai numa jujuba, se vai no adesivo, tentar ao máximo, né, a gente sabe que a gente tem pacientes que são mais resistentes à tomada do medicamento, mesmo às vezes pacientes TEA leve, e quando eles ficam adultos, que eles ficam questionadores, eles querem saber para quê, por que precisa. Eu tô bem. Teve um que me disse essa semana assim, mas eu tô bem, eu não preciso do remédio, por volta de 3 meses de uso. Eu falei, sim, você está bem, eu fico muito feliz, mas você lembra como você chegou na primeira vez que eu te vi? Como você estava se sentindo? Sim, quando você foi reprovado na escola, o que foi que você sentiu? Que você perdeu a vontade de participar de tudo, que você passou a ficar trancado sem querer participar de mais nada, quanto a vida estava sem graça. Lembro, eu falei, não está mais assim, né? Não. E você acha que foi o quê que pode ter mudado? A terapia, sim, mas já acabou que passou um tempo sem terapia na pandemia, e o que te deu apoio nesse tempo foi o uso do medicamento. Então a gente falta, você está muito bem e a gente falta pouco tempo no uso desse medicamento, mas eu vou precisar que você não abandone. A sua mãe está precisando que eu converse com você e diga que você não pode abandonar o tratamento agora para não voltar atrás, né? E a outra coisa que a gente tem que conversar com a família é que liberado para uso, a gente tem somente 2 substâncias no TEA. Né? A FDA, eles liberaram aripiprazol e risperidona. Todos os outros não têm uma liberação específica para o uso no TEA. Tá? Isso quer dizer que é proibido, é clandestino o uso? Não. Quer dizer que, conhecendo a farmacocinética, conhecendo a farmacodinâmica do medicamento, conhecendo a saúde geral daquela criança, o médico pode dispor de uma dessas 4 classes de medicamentos e escolher, de acordo com a ação que o medicamento tem, aquele medicamento para aquela criança. Contanto que a família concorde, tenha ciência, a família tem que ter ciência, eu não posso fazer isso escondido, não posso esconder detalhes, e que a família concorde, tá? E sempre essa escolha é baseada em estudos que envolveram muitos pacientes na indústria farmacêutica, antes de chegar na indústria, muitos testes foram feitos para ver efeito adverso, para ver toxicidade. Então, o médico escolheu, ele vai ter que monitorizar esse paciente pelo menos 2, 3 meses para ver se aquilo está dando certo, se está obtendo o efeito. O que é dar certo? É obter o efeito adequado, tá? E depois de um tempo de seguimento, o médico vai determinar se aquela substância, se aquele medicamento ainda é necessário ou se já não é mais necessário, né? Após controlar e passar um tempo em uso da medicação, se ainda é necessário manter a medicação sempre atenta à saúde dos outros órgãos, todos, fígado, rim, anemia, o controle glicêmico, o controle de perfil lipídico, de gorduras do paciente. Ele tem que estar sempre atento a isso, né? E para chegar no momento e manter a medicação ou pensar nessa troca, né? Então, de tempos em tempos, o médico, além de fazer o controle clínico, ele solicita alguns exames laboratoriais que são importantes e alguns medicamentos necessitam na consulta da pesagem e da verificação da pressão arterial. Perfeito. Deixa eu só dar um recadinho para o pessoal aqui. Eu já falei que, além das lives que nós fazemos aos domingos aqui no Instagram, eu faço lives também no YouTube, nosso canal do YouTube, às terças e quintas. Geralmente é uma live com no mínimo 2 pessoas, no mínimo 2 profissionais ou no mínimo 2 convidados, né? E como agora nós estamos procurando falar muito, né, sobre o autismo na vida adulta, é importante que as pessoas saibam que os autistas, eles continuam envelhecendo, eles têm a vida, o ciclo de vida deles normal, como o nosso, né? Eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem, né? Então, eu quero já dizer aqui algumas lives que nós vamos fazer aqui, alguns temas que nós vamos fazer no nosso canal do YouTube. Peço que quem ainda não se inscreveu, se inscreva. O link está na bio do canal, daqui do Instagram. E nós vamos falar sobre autismo na vida adulta, vida conjugal, filhos, enfim, com Nicolas e Michele.
Vamos ter um tema sobre odontologia com a doutora Andréa de Carvalho, né, porque é um tema que aflige muito as pessoas. Vamos falar sobre epilepsia, vamos falar sobre escola, né, com Rita Brasil e mais uma outra convidada. Vamos falar sobre psicopedagogia, vamos falar sobre... tem um outro amigo meu que é autista, que não é o Nicolas, esse vocês não conhecem ainda, que ele vai vir falar também, né, do que ele passa, do que ele sente. Ele hoje é um adulto, então como foi o percurso de vida dele. Então, assim, as pessoas precisam entender que o autismo não parou na infância nem na adolescência, né? Meu filho hoje tem 15 anos, mas o filho de Rita, minha colega de diretoria na AMA, tem 27 anos, né? O filho de minha amiga Fátima de Quante, que está aqui, uma querida amiga, moderadora de Marcos Mion. Hã? A Fátima está online? Está aqui online, Fátima está aqui, amiga nossa, conselheira de honra da Reunida e moderadora de Marcos Mion. O filho dela também já é adulto, inclusive está tirando habilitação agora. E nós sabemos de algumas pessoas, alguns gestores públicos que acham que o autismo está na infância só. Então, nós precisamos também dar voz e vez, né, para os autistas adultos. Mas eu vou retomar aqui então, só complementando aqui, quem ainda não... vamos ter também um debate com pais de pessoas com autismo, né? Porque às vezes os médicos, os terapeutas, eles vêm aqui, dão dicas, mas a gente precisa falar da nossa realidade, da realidade prática. Qual a dificuldade que a gente tem? E aí, nesse dia, eu peço muito que os terapeutas, os profissionais estejam ali com o papelzinho e a caneta anotando, né? O que acontece nessa visão prática. Enfim, mas eu vou colocar já aqui, doutora Julieta, umas perguntas que tem aqui, né? E vou te perguntar aqui, eu vou fazer duas perguntas em uma só. Não vou nem botar a pergunta na tela, porque senão a gente vai perder tempo. Já estamos com 50 minutos de live. E eu quero te perguntar sobre ômega 3, né? Qual a indicação do ômega 3? Por que alguns neuropediatras prescrevem ômega 3? E a pergunta da pessoa que qual o medicamento mais indicado para déficit de atenção no TEA leve? Eu acho difícil a senhora responder isso sem uma avaliação, mas fique à vontade. Então, eu vou começar da que me parece mais simples, que os estudos da literatura mostram que no Brasil a gente tem duas substâncias para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nos estudos, a resposta melhor não foi evidente com esses dois medicamentos que a gente dispõe. Os pacientes parecem responder melhor a uma substância que é da família das anfetaminas do que o metilfenidato, que é a medicação mais usada. Mas a gente não começa com esse mais sofisticado, o mais difícil de conseguir logo. A gente começa com a dose, com a medicação que é mais acessível, que é fácil de tomar, fácil de encontrar, e a gente vê a resposta. Mas existem já relatos em que eles podem não responder de forma satisfatória. Mas qualquer desses psicofármacos, essas 4 classes, pode proporcionar uma melhora clínica ao seu paciente. Então, se uma criança que tem, por exemplo, uma epilepsia focal e tem um déficit de atenção, às vezes, o medicamento que você vai usar para tratar a epilepsia, às vezes já tem uma modulação nesse comportamento dele, tá? Não é que sirva para isso, mas você tratou aquilo que era imediatamente mais importante e você vê que o sintoma melhorou. Então, por que você vai colocar um segundo medicamento? Por que você vai aumentar, fazer politerapia, sujeita a mais efeitos adversos, mais riscos? Então, é possível que é um paciente inquieto, agitado, que cursa com comportamento disruptivo, autoagressividade. Então, você vai usar um medicamento da família dos neurolépticos. Muitas vezes, quando você usa o neuroléptico, você melhora a inquietação e a desatenção e proporciona para ele uma melhora na sua qualidade de vida, tá? Então, a rigor, a resposta é um medicamento da família dos estimulantes. Metilfenidato, que é a conhecida, como o Léo não falou o nome, eu também não vou falar, tá? Mas os outros psicofármacos também podem ser. A senhora fica à vontade, eu só não gosto de falar, porque eu acho que às vezes as pessoas... Eu não tenho conflito de interesse, mas então eu vou deixar só assim, na família do
dos estimulantes metilfenidato. Quem tiver curiosidade, a gente sabe, vai no Google, joga lá e vai... Eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui. Ó. Cibele Pinto. Ela fez um comentário aqui quando eu disse que não diria o nome do medicamento que meu filho usou e que estava bem, certo? Durante a vida inteira ele usou, estava bem, mas estava ganhando peso. Aí ela fez um comentário que foi assim, mas deveria falar o medicamento, até para os pais saberem. Aí depois, mais para frente, ela fez um comentário dizendo assim, o risperidona, meu filho nunca teve resultado. Pois, Sibeli, eu vou abrir uma exceção e vou lhe dizer, sabe qual foi o medicamento que meu filho usou a vida toda e que teve um excelente resultado do ponto de vista comportamental? Foi a risperidona, que não serviu para nada para o seu filho. Então, assim, é por isso que eu não gosto de dizer o nome do medicamento, porque hoje ele não usa mais risperidona, ele trocou o medicamento. Mas eu não gosto de dizer porque o que serve para o meu filho pode não servir para o seu. Tem um medicamento Isso. que meu filho toma hoje, que um outro coleguinha que eu conheço, que tomou na época, o menino simplesmente arrancou a porta do apartamento quando trocou para esse medicamento. De tão agitado que ele ficou. E meu filho está ótimo com esse medicamento e ele está tomando outro. E aí vai. Não dá para... E a gente tem que procurar, assim, o que estava sendo tratado quando se pensou na risperidona, né? Sim. Como foi que foi feito o uso, qual foi a dose que foi feito o uso, né? E o que foi que não deu certo para ela. Então, analisar isso aí para a gente ver se realmente foi um problema da escolha ou se talvez pequenos ajustes. Eu tive um paciente que era do interior e quando a família chegou para mim, ela disse assim, nem passe risperidona, porque não vai funcionar. Eu não vou. Ele deu diarreia nele. Aí eu levei em consideração que a família passou, era uma criança com um quadro grave e sem muita possibilidade de terapia, porque mora num lugar muito longe, a família não tem tantas possibilidades de mudar completamente a vida para vir para um grande centro, então a medicação é muito importante para ele e eu respeitei. Então eu optei por uma segunda escolha. Usou a segunda escolha em dose pequena, eu reavaliei, não estava bem. Usou uma dose segunda, ele não estava bem. Tinha uma inquietação muito grande, eu coloquei o estimulante, fui reduzindo o neuroléptico e o estimulante não deu efeito nenhum. Eu respirei fundo, pensei, estudei o que é que eu vou usar. E pensei assim, eu vou conversar com essa família e vou conversar com eles sobre a risperidona. Vou conversar o que foi que não deu certo. Vou saber que doses eles usaram de novo e o que é que incomodou. E vou pedir a eles uma confiança. Conversei com eles, eu preciso da confiança de vocês, eu estou sabendo o que eu estou fazendo, eu sei que vocês já usaram risperidona antes, e na consideração de vocês não vai funcionar, mas eu gostaria de usar do meu jeito, tá? Então, assim, a gente vai tentar, eu prometo que eu não vou deixar o seu filho dopado, eu não vou usar dose para deixar o seu filho dopado, eu não quero sedar ele, os pais falam assim, eu não quero meu filho babando, paradão, não é isso, mas a gente tem que melhorar essas crises que ele está tendo, porque isso está tornando ele e vocês infelizes. E eu comecei com uma pequena dose, dividida, colocando mais importante na hora que ele tinha que frequentar o grupo escolar, em uma dose pequena, dividida, e simplesmente a família falou assim, doutora, eu não estou acreditando, eu não tinha fé mais na risperidona, mas é o que ele está bem. Está conseguindo ir para a escola, frequentar o grupo escolar, frequentar as atividades que são propostas de apoio pedagógico para ele, aprendeu a comer sozinho, passou a sentar na mesa com a família, que ele não parava sentado, comer, olha, poucas coisas, né, gente? Mas como isso muda a vida de uma família. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, nós estamos com uma regressiva aqui, porque o Instagram ele é implacável, e faltam menos de 2 minutos para acabar a live. Certo? Para encerrar, ele derruba automaticamente. Como eu não gosto de encerrar sem que a pessoa faça suas considerações finais, sem tudo isso, e eu quero que você responda umas perguntas que tem muita dúvida aqui sobre CBD, né? Sobre canabidiol, sobre isso, sobre aquilo, eu vou pedir para você me dar 20 minutinhos só, né? Não 20 minutos para entrar novamente. Vamos continuar uma segunda etapa com 20 minutos só para você me responder essas dúvidas e poder se despedir adequadamente, fazer suas considerações finais. Pode ser assim? Pode. A gente encerra aqui e reabre de novo. Eu vou encerrar. As pessoas, por favor, que aqui estão, entrem novamente, porque eu vou pedir para a doutora Julieta responder mais algumas perguntas e fazer as considerações para depois encerrar. Principalmente tem muitas dúvidas aqui sobre... Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho antes de encerrar, porque essas perguntas vão sumir. Tem perguntas sobre canabidiol, tem sobre propranolol, tem perguntas aqui sobre homeopatia, déficit de atenção, enfim.
Eu vou fazer um mix na volta aqui. Peço para vocês entrarem. Faz um ping-pong. É um ping-pong. Exatamente. Agora vamos para a segunda parte da nossa live, hoje com a doutora Julieta Góes, neuropediatra, especialista em autismo, professora da Universidade Estadual da Bahia, da UNEB, e atende também na Clínica Singular aqui em Salvador. Todas as nossas lives vocês acompanham no canal do YouTube, todas que já aconteceram estão lá, todas não, mas grande parte delas estão lá arquivadas, então vocês podem ver, né? Mas sempre às terças e quintas, 19 horas ao vivo, no canal do YouTube, com no mínimo 2 pessoas debatendo um determinado assunto, e às 17 horas aqui no Instagram. Nós encerramos a primeira parte, onde a senhora falava sobre, e eu anunciei que iríamos falar sobre a canabidiol, sobre a diferença de canabidiol para maconha, né? O que é o THC, como é que se isola isso, e também vou lhe pedir que você fale sobre o ômega 3, né? Que as pessoas perguntaram, e qual a importância. Alguns profissionais que tiveram aqui falaram sobre os 1000 dias, né? E essa intervenção, mas vamos lá, fique à vontade. Então, o ômega 3, né, é um produto que contém óleos essenciais, né, óleos importantíssimos na organização da atividade encefálica, da ligação entre os neurônios, e também eles estão relacionados à melhora da atividade de membrana, inibição da liberação de produtos inflamatórios. Então, eles estão muito presentes nos alimentos à base de peixes, de fruto do mar, de peixes de clima frio, e a gente sabe que a quantidade desses ácidos essenciais na dieta pode ser insatisfatória, porque nem todo mundo tem acesso, embora a nossa sardinha, tenha uma grande quantidade desses elementos, mas é uma coisa que não faz parte da nossa dieta como de rotina, e a quantidade necessária é uma quantidade grande, né? Então, já está mostrado o benefício dessa suplementação com óleo de peixe, com ômega 3, na dieta da criança, para a organização neuronal, para o crescimento, para aprimoramento das questões cognitivas, como suplemento nutricional, tá? Então, isso já está provado que é importante. O ômega 3 é um remédio para o TEA? Não. A gente não pode nem classificar como remédio para o TEA, nem dizer que usou ele e a gente obteve uma melhora comportamental decorrente do uso do ômega. Não. Ele vai funcionar como uma suplementação para que a criança, esse cérebro infantil, não esteja carente do que é essencial na sua organização, já que todas as membranas celulares, elas são ricas em gorduras, e essas membranas celulares são exatamente onde acontece todo o processamento de comportamento, desde o comportamento motor até o comportamento de linguagem, funções executivas superiores, elas acontecem num local onde a presença desses, do DHA e do EPA, eles são fundamentais, tá? Então, como suplementação, a Sociedade Brasileira de Pediatria já reconheceu, a gente tem colegas que fazem realmente a recomendação. Em relação ao TEA, a gente tem aí algumas dificuldades. A gente tem alguns estudos mostrando que houve aprimoramento nessas condições de membrana, de migração neuronal, de densidade de neurônios, mas a gente não tem estudos mostrando no público autista, um ensaio com um grupo que usou ômega e outro que não usou ômega, com um número de pacientes elevado, para a gente mostrar que o resultado foi significativo. E como nada no tratamento é gratuito, é fácil de ser acessado, é um produto caro para as famílias. Mesmo nas pequenas doses de suplementação alimentar normal, é um produto muito caro. Então, uma caixa dá aproximadamente da marca mais palatável, que o gosto melhor, ela dá aproximadamente para pouco menos de um mês de tratamento. Uma caixa que custa mais de R$100. Quando a gente fala nas doses que são preconizadas para o TEA, são doses muito maiores. E quem traz essas concentrações e esse ômega numa quantidade purificada são as formulações que são importadas muitas vezes.
que são acessíveis em dólar. Então, tem um custo alto. Importar essa medicação tem um custo alto. Então, o que a gente sabe? Qual é a minha posição? O que a gente sabe que é fundamental no tratamento do TEA? Terapia. Intervenção terapêutica. Intervenção terapêutica. Então, assim, eu sempre digo, olha, o papel fundamental é a intervenção terapêutica. Se você quiser comprar ômega 3, usar o ômega 3, eu vou te explicar quais são os efeitos adversos, vou dizer quais são as marcas boas, você pode adquirir se seu filho aceitar tomar, porque o gosto é de óleo de peixe. Se ele aceitar tomar, ótimo. Não faço nenhuma retaliação, não vou fazer nenhuma recriminação contra isso. Mas se você tiver que optar entre ter acesso a um bom terapeuta, uma boa equipe mais ampla de atendimento, numa intensidade de tratamento mais intensivo, essa é a prioridade. Então, eu sou bem clara nisso. E a grande maioria das crianças realmente não consegue tomar aquela quantidade grande num período longo, né? E as famílias arcarem com todos os custos e mais esse. Eu não vou entrar aqui na discussão de forma nenhuma sobre terapias alternativas e quero que essa, inclusive, seja uma fala só minha. Não precisa nem a senhora responder nada, viu, doutora Julieta? Mas quando alguns pais dizem para mim assim, falam assim, se bem não fizer, mal não vai fazer. A minha preocupação é uma só. Se o pai for rico, o pai que eu digo os pais, né, forem ricos, milionários, e tiverem recursos suficientes para fazer essa... E eu não vou aqui dizer, exemplificar em nenhuma, estou falando de qualquer uma que seja inofensiva, não estou falando aqui de MMS, eu não estou falando de nada mais agressivo. Mas se for uma inofensiva, certo? Que o bem, se bem não fizer, mal não vai fazer, e tiver recursos ilimitados para isso, tudo bem. Mas como a gente sabe que essa não é a realidade das pessoas, dos brasileiros principalmente, o que a doutora Julieta acabou de falar foi otimização de gasto, otimização de investimento, porque terapia, intervenção terapêutica e intervenção medicamentosa também é um investimento. Então você tem que canalizar o recurso que você tem para fazer o que, de fato, vai ter a tendência de ter um retorno mais positivo para o paciente, no caso, seu filho. Então, no caso, é isso que... documentado. Hã? E no caso das terapias, provado, documentado, que não tem dúvida. As terapias não tem dúvida. Se a gente colocar na balança e tiver que escolher... Pois é isso. Então, eu, por exemplo, eu sou um defensor nato da intervenção multidisciplinar. Por quê? Porque até onde o pouco conhecimento que eu tenho, eu sei que é o que dá certo. Né? Então, eu não vou pegar o recurso que eu tenho e vou canalizar para o que não dá certo ou que não... Enfim, mas vamos lá, o nosso tema de hoje... Vou falar mais um pouquinho do ômega. Então, assim, a outra coisa que a gente está trabalhando num cérebro que está em desenvolvimento. A gente não tem estudos de tão longo prazo que mostram que a longo prazo também é tão inofensivo. Então, a gente pode ser surpreendido no futuro aí, com depois verificar que não foi tão inócuo assim. Embora ele seja um suplemento alimentar. Então, a chance realmente de ser tóxico é pequena, mas os trabalhos não têm tanto tempo assim. A outra coisa é, mesmo sendo raro, é uma substância que pode promover enjoo, náusea, vômito e diarreia, tá? Principalmente porque as doses que são preconizadas normalmente para o TEA são doses que são altas. Os adultos usam 2 gramas por dia. E as crianças usam 1,3, 1,5 grama na maioria dos estudos. Então, a quantidade, você vai pegar uma criança com 2 anos e usar ômega na mesma quantidade que você usa para um adulto de 70 quilos, né? Então, eu tenho essa preocupação, né? A gente não tem uma dose estabelecida na faixa etária pediátrica. Então, toda vez que eu estou numa situação em que eu não tenho muito estudo, não tenho como documentar isso, eu tenho essa preocupação de não prescrever de rotina. Pois é. Sibeli está aqui falando o seguinte, porque é tudo muito caro mesmo. Mas, Léo, os planos por liminar estão liberando até os suplementos. Só dando uma dica, é preciso e precisar. Posso tirar mais dúvidas. Eu não entendi muito bem esse final, mas enfim. O que eu acho que Sibeli disse é o seguinte, que os planos de saúde eles são
constantemente acionados judicialmente, né? E podem e devem arcar com esse custo. Mas nós estamos falando aqui para um público que muitas vezes não tem plano de saúde, né? E não tem acesso nem ao Sistema Único de Saúde, que tem um atendimento precário. Então, o que eu posso dizer é, quem tem um plano de saúde, procure a defensoria ou procure um advogado, porque certamente você vai ter acesso a muito mais opções, né, de Eu tenho uma tratamento. preocupação também, Léo, que é o seguinte: sim, os planos por meio da judicialização, os pacientes têm conseguido acesso a uma grande parte do tratamento. Só que as solicitações, elas têm sido, às vezes, muito abundantes, envolvendo até o que não está validado. E o que vai acontecer? Os planos vão endurecer esse jogo. Eles vão querer critérios, eles estão pedindo já critérios, embasamento teórico, e quando você exagera e solicita coisas que ainda não estão validadas, que não são um consenso, você corre o risco de daqui a algum tempo isso ser desvantajoso para a maioria dos pacientes. Eles estão pedindo cada vez mais um embasamento teórico quando você vai fazer a solicitação de cobertura para determinadas Na terapias. verdade, eu discordo um pouco, só um pouquinho, em relação à questão dos planos de saúde endurecerem por falta de embasamento teórico dos profissionais, porque os planos de saúde, na verdade, eles tratam as pessoas como números, como matrículas. Então, mesmo com embasamento, com tudo isso, eles não fazem o que é a obrigação deles, né? Eles deveriam fornecer o tratamento completo, independente de judicialização. Agora, o que a senhora está dizendo é que alguns profissionais terminam prescrevendo sem o cuidado necessário, e aí eu acho que já é uma questão muito mais do Conselho Federal de Medicina de atuar, né, porque independente até do plano, se ele está prescrevendo algo que não é correto, que não tem fundamentação, que vai fazer mal, que vai trazer algum prejuízo, enfim, isso já é uma outra questão. Agora, o plano de saúde, Ave Maria, esse plano de saúde, meu filho tem 15 anos de idade, né? Eu conheço pessoas que têm 20 anos, e que tiveram naquela época que judicializar. Quer dizer, se em 20 anos, 25 anos, os planos de saúde não aprenderam e só fazem as coberturas judicializando, para mim eles já perdem o critério de origem. Por que isso acontece? Né? Agora, com uma boa ajuda, a pessoa que falou aí, que eu esqueci o nome dela, realmente, a Cibele, com um bom advogado, não é simplesmente ter um advogado, é ter um advogado que compreenda qual é a complexidade de ter um TEA, de ter um transtorno do espectro autismo, toda a dimensão de modificação de vida dessa família, dessa criança, a pressa que a gente tem de início de terapia precoce, de diagnóstico precoce, início de terapia precoce, identificação de algumas situações que são desfavoráveis. Então, assim, o advogado, às vezes elas falam para mim assim, tem que dar um relatório e tem que dizer tudo na primeira vez, porque senão não consegue. Não, não é assim. É a argumentação do médico, a argumentação de um bom advogado que vai mostrar para o juiz que aquela criança está numa situação que exige uma intervenção imediata, que ele não pode ficar sem e que ele terá prejuízos irreversíveis se ele não tiver ao alcance da terapia imediatamente. Então, você ter uma criança com 2, 3 anos e adiar e não permitir acesso a uma terapia que está validada agora, daqui a 2 anos, quando a família tentar de novo, você perdeu muito, muito da janela de tratamento. Então, o advogado tem que sensibilizar o juiz sobre essa questão. Verdade. Vamos ter uma live lá sobre direitos, né? Tá aqui no radar também. Sobre os direitos, né? Não só essa questão do plano de saúde, mas diversos outros direitos que as pessoas com autismo têm, graças à Lei Berenice-Piana, né? Entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico desde 2012, que equiparou para os autistas todos os direitos da pessoa com deficiência. Então, é muito importante, né, que nós possamos conhecer nossos direitos, os direitos dos nossos filhos, para poder brigar por eles, né? Fazer valer o que foi tão arduamente conquistado e tudo ainda que vai acontecer. Mas vamos lá aqui. Fuxicos da Mimi.
Ela colocou aqui: meu filho de 6 anos não quer ser diferente. E ela tem medo de depressão. Ele faz psicóloga e ela está perguntando se isso pode acontecer. Para mim, ela já está no caminho certo, né? Que já está fazendo. Pode acontecer, e as pessoas perguntam assim, às vezes, desde pequenininho, por algumas questões, eles às vezes já manifestam alguns sintomas, mas é mais evidente nas crianças um pouco mais maiores, escolares, onde eles começam a perceber que eles não são compreendidos nas suas dificuldades. Por exemplo, o seu processamento sensorial, que eles são muito sensíveis à luz, a barulho, a questões táteis, e que os outros acham que aquilo é frescura, que aquilo não é admissível, e eles começam a entender que ele foi, às vezes, se expressar em sala e não teve aquele jogo de cintura do social e foi super sincero com uma colega, ou entendeu um conteúdo apenas ao pé da letra, e quando ele ou não compreendeu uma piada com sentido oculto, ele se sente deslocado, desfocado. Então, esses sentimentos de baixa autoestima que podem culminar com uma depressão, sim, e muitas vezes, às vezes, o paciente tem um histórico familiar também de predisposição a um quadro depressivo, e isso pode acontecer na infância, mas tem tratamento. E tem prevenção, o psicólogo, tanto o psicólogo que trabalha as questões emocionais ajuda a prevenir, quanto também o neuropsicólogo, quando é um quadro muito leve, que a criança faz acompanhamento com o neuropsicólogo, ele vai trabalhar essas situações onde já está presumido, já foi analisado e presumido que são difíceis para o autista, e vai mostrar para o autista qual é a estratégia que você vai traçar para aquela situação. Eu tive um menininho que é a formatura da alfabetização, mais ou menos. E a mãe estava muito ansiosa porque ele ia formar, ele tinha uma farda, uma roupa social para ir para a festa. Mas ele odeia roupa social, ele odeia sapato fechado e camisa de tecido e calça. Ele disse que não gosta, ele gosta de ficar descalço, de papete e tal. E a mãe disse: doutora, ele não vai, e se ele for assim, ele vai ficar destoante dos outros. Ele pode ir do jeito que ele quiser e as pessoas irão entender porque ele tem uma condição especial. Mas eu sentei com ele e falei assim, ó, vai ter a festa e tal, você vai, vai ser bacana, vai todo mundo, então vai. Eu falei assim, e aí, você escolheu a roupa? Ele falou, não. Eu falei assim, mas traz aí o convite. Aí ele trouxe o convite, estava lá escrito que era social. Eu falei, e aí, você sabe como é social, o traje social? Ele falou, não. Eu falei, vamos pesquisar no Google. Aí ele sentou, a gente jogou lá e apareceu lá as imagens do que é um traje social. Eu falei, e aí, o que é que você achou? Eu não gosto. Eu falei, mas é a festa, né? Vai todo mundo assim, para ficar todo mundo bonito, elegante, assim. Será que nesse dia só você não pode vestir assim para ficar bonito na foto e tal, igual a todo mundo? Ele disse, né? Quando chegar em casa eu tiro. Eu falei, você não precisa usar nunca mais. Você não precisa usar nunca. Se não gostar, você não precisa usar nunca mais. Mas vai ficar bonito lá para ficar na foto, todo mundo igualzinho. Convenci ele a usar naquele determinado momento. Deixa eu falar uma coisa aqui bem interessante, que Fuxicos da Mimi colocou. Desculpa, eu não me lembro o seu nome, ela está sempre aqui nas lives, e ela botou, né, que ela tem medo de que tenha depressão, né, em função dessa questão dele não querer ser diferente. E ele está fazendo sessões de psicologia. Na minha opinião, minha amiga, você já está no caminho certo, que é justamente a terapia, a intervenção, a psicologia vai ajudar muito ele descobrir o caminho, né, dele sobre isso. Lá no nosso canal do YouTube, né, tem uma live que eu fiz com o Nicolas. Né, e Nicolas, eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei, Nicolas, no caso quem não conhece, Nicolas é um adulto, ele tem 33 anos, tem autismo, e eu perguntei para ele se ele pudesse escolher se ele seria autista ou não. Ele disse que ele me respondeu que ele amava ser autista e que se ele pudesse, ele não seria neurotípico, ele seria autista. E aí João Daltro, ele está respondendo aqui também, que ele é do Espaço Neurodiverso. Ele está falando assim, o meu filho aprendeu a gostar de ser diferente. Então, o que eu posso dizer para você, minha amiga, do Fuxicos da Mimi, é que seu filho tem apenas 6 anos de idade e ele ainda vai mudar, como todos nós, né? Nós vamos mudar muito de opinião ao longo da vida, nós vamos evoluir muito. De repente,
daqui a um tempo, ele vai amar ser diferente. Porque no mundo em que vivemos hoje, ser igual talvez não seja muito legal, não. Exatamente. As pessoas vão aprender a amá-lo nas suas diferenças. As pessoas vão, certamente, tem algumas coisas que possam ser mais difíceis de compreender, mas outras coisas, com certeza, nele são adoráveis. E as pessoas que vão estar do lado vão aprender a amá-lo, porque ele também ele certamente tem muitas coisas boas a oferecer para as pessoas. E mostrar isso, que não só o que parece uma desvantagem é o importante. Às vezes, todo o restante é muito mais importante do que aquele pequeno detalhe que parece uma desvantagem. Perfeito. Agora, eu quero que você me responda para a gente finalizar o último tema aqui sobre canabidiol. Era previsto que a gente fosse falar sobre isso. Né? Essa polêmica toda. Me diga aí, prescreve, não prescreve, pontos positivos, pontos negativos. Pronto. Então, assim, o canabidiol, então, ele é um derivado da planta da cannabis sativa. Ele não é a maconha, né? Então, do canabidiol, da maconha, da planta cannabis sativa, é extraída produtos que têm efeito sobre o sistema nervoso. Então, dela é extraído 3 princípios básicos. Então, a gente tem 3 tipos de canabidiol, tá certo? Um mais puro que o outro. Então, o que a gente pretende, o que está sendo prescrito para o uso no sistema nervoso é aquele que é mais purificado, que tem menos THC, que é a substância na maconha, na cannabis, que dá os efeitos de percepção diferente, alterações na audição, alterações no sono, na motivação. Então, essa substância é uma substância purificada, teoricamente livre de THC e livre desses efeitos que mudam o comportamento. Então, a gente tem alguns estudos mostrando que o uso desse canabidiol purificado, ele pode melhorar as questões comportamentais, principalmente as questões dos comportamentos mais difíceis, como agressividade, agitação, inquietação. Principalmente esses. E alguns efeitos também sobre o sono. Existem poucos estudos. Para vocês terem ideia, toda a aula que eu assisto, todo simpósio que eu vejo, as pessoas falam sobre um trabalho. Um trabalho em que ele usou um grupo pequeno de pacientes e houve uma melhora clínica. Houve uma análise e uma melhora dos sintomas clínicos. Mas, gente, quando a gente fala de produto químico que vai agir sobre o sistema nervoso, é muito pouco. Então, o que acontece? Os pacientes ela já está liberada para tratamento do sistema nervoso em 4 formas de epilepsia, em que já se mostrou útil, isso já está liberado, já está aprovado, e já está aprovado a importação para o Brasil do produto para uso nos pacientes com transtorno do espectro do autismo. Agora, a gente tem poucas evidências. E aí eu volto a falar do que eu disse antes, que assim, quando eu não tenho muitas evidências de efeito adverso, de cálculo de dose, de tempo de uso, eu prefiro não oferecer um tratamento, não prescrever um tratamento no qual eu não domino a conduta dessa substância. Não me sinto segura, eu não sou uma médica prescritora de canabidiol. Acho que ainda a gente precisa ter mais estudos mostrando dose ideal, efeito adverso. A gente precisa saber uso a longo prazo, se atua no sistema nervoso nesses receptores que controlam o comportamento, mas se também age em outros sítios, porque a gente está falando de um cérebro em desenvolvimento. Então, a gente precisa de mais estudos clínicos com uma quantidade de pacientes maior e um controle cego, ou seja, um grupo usa o canabidiol, o outro grupo usa um placebo, um outro óleo placebo, e a equipe que está administrando não sabe quem toma o quê, e são realizados testes para observar as respostas. E somente depois é que vai ser analisado, sabendo qual grupo usou o quê. Então, enquanto isso não acontece, eu prefiro não ser uma prescritora, mas eu tenho colegas que prescrevem e normalmente, se um paciente tiver indicação ou a família manifestar
interesse em fazer um tratamento usando o canabidiol, eu prefiro que encaminhar para um colega que tem mais experiência. Perfeito. Queria que a senhora fizesse, você me pediu já umas 3 vezes para me chamar de você, mas eu me esqueço, viu? Mas vamos lá. Pedir para você fazer suas considerações. Aí teve algo que eu não te perguntei que você acha importante falar? Não, a Daiane está só com uma pergunta aqui, dizendo que ela tem um filho que usa risperidona, uma filha autista que usa risperidona, e um filho que usa aripiprazol. O que um usa não serve para o outro. Mas é justamente isso, é o que a gente falou no início da live, que a gente tem características individuais para cada indivíduo. Então, da forma que a medicação atua nos receptores, o tipo de receptores onde a medicação vai atuar, o tipo de eliminação no fígado, no rim, pode variar de paciente para paciente e o efeito pode variar. E aí o médico pode escolher, às vezes até baseado num teste farmacogenético, qual é a medicação e se existe alguma variação aí para que dois irmãos respondam diferentes às medicações. Eu queria só falar que quando eu Rapidinho, recebi. só antes de você falar isso, né, porque eu imagino que sejam suas considerações, Cibele colocou aqui, Cibele Pinto colocou aqui, por isso optei pelo CBD e sem THC. Meu filho bem agitado e não dormia bem, mas isso também é muito caro. Mas explique aí, nós sabemos que o tratamento com canabidiol, com CBD, quando tem THC, é uma quantidade muito pequena, porque THC é justamente o que dá o efeito recreativo, não é isso? O que acontece é o Hum. seguinte: nos Estados Unidos, a gente já tem a liberação e já tem medicamentos industrializados, purificados, com o uso do canabidiol orus, que eles falam orus, já bastante livre de THC. Né? Muitas vezes os pacientes, a gente viu aí um certo movimento para que a família pudesse cultivar, a família pudesse extrair, ou algumas organizações. Aí o que acontece? Esse produto que está assim, talvez sendo fabricado de forma artesanal, talvez ele não seja, do ponto de vista químico, tão inofensivo assim, ou tão purificado assim. Então, esse é o receio, né? É química, gente, veio de uma planta, mas assim como os outros, é químico. Então, a penicilina veio de fungo, outros antibióticos vieram também de seres vivos como fungos. A gente tem outros produtos psicofarmacêuticos que foram extraídos também de princípios ativos de planta, mas é química e vai agir no cérebro. Então, se tiver uma contaminação com uma substância que pode intoxicar, pode ter o próprio THC nessa mistura, e você não sabe, é uma criança com TEA, muitas vezes não verbal, que não pode dizer que está tendo uma percepção anormal, tátil, visual, auditiva. Como você vai medir que não está tendo um efeito adverso de uso, entre aspas, recreativo, se ele não sabe falar, se ele não está lá, ele ficou bem tranquilinho, mas que tipo de sensação, que tipo de vivência ele está tendo com o uso desse medicamento num paciente não verbal? É difícil você analisar que está sendo só benéfico. Eu acho que mais trabalhos precisam ser feitos. Rita Ribeiro, ela me parece que tem um filho com autismo adulto e ela está pedindo, está dizendo aqui que o filho dela usa olanzapina e está se queixando muito de dor de cabeça e ela não acha neuroespecialista em autismo, no caso para adulto. Aí você pode, Rita, eu vou lhe mande um direct depois que eu posso mandar algumas indicações para você, porque no caso você pode se consultar ele não só com o neuro, mas com o psiquiatra também, que eu acho que talvez seja, você vai achar vai ser mais fácil achar realmente, porque eu conheço muitos neuropediatras, mas realmente neuro para atender adulto, isso está bem E a gente escasso mesmo. tem alguns colegas muito competentes, né? Eu vou citar aqui, eu não quero ser injusto com ninguém, Tá. mas lembrança assim rápida, a gente tem o doutor Ivan Araújo, o doutor Estela Márcia, a doutora Ana Paola, que tanto atendem pacientes crianças pequenas, como vão transitando nessa adolescência e na vida adulta. O próprio Ivan atende paciente. Acho que a doutora Milena Pondé atende adulto também? Menina Pondé também atende. Exato. Então, capaz de acompanhar agora as novas demandas que surgem com a vida adulta. Me mande um direct que eu passo os contatos para você, Rita, porque é adulto o filho dela.
eu vou lhe agradecer muito, né? Vou pedir mais uma vez aqui que quem não segue aqui a página Real Autismo, que siga, por favor. Quem não segue nosso canal do YouTube, vá lá, por favor, não custa nada. Você fortalece esse trabalho de divulgação de conteúdo, de informações que servem tanto para pais quanto para os profissionais, né? Então, o link do nosso canal do YouTube, com a maioria das lives, inclusive essa, a primeira parte e a segunda, vai lá para o canal do YouTube. O link está na bio daqui da nossa página Real Autismo. Quero agradecer demais a doutora Julieta, foi excelente a live. Agradecer a Thaís, a Priscila, a Fuxicos da Mimi, a Ana, Michele, a doutora Rita Lucena, a doutora Fernanda Bonfim, a doutora Fernanda Dubu, que esteve aqui também, Massinha, Ana Marta, Bárbara de Luca, Camille, Espaço Flávia, Neurodiverso, que eu Flávia, a Tô mãe vendo de João Daltro, também, que eu pensei que fosse João Daltro aqui, mas é a mãe dele. Estou Enfim, vendo só o agradecer. online também, que conheço há um tempão também. Pois é, Leilão. quem me apaixona, o TEA me apaixona pela capacidade que eles têm de ampliarem suas possibilidades, né? De alcançarem conquistas enormes, né? De serem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, e a gente tem visto realmente nossos pacientes que eram criancinhas se tornarem adultos, começarem a se inserir na universidade, na vida profissional. Então, tudo isso começa com um trabalho na infância e a gente forma uma rede que a gente possa dar apoio para que eles alcancem isso tudo mesmo. Essa é a paixão que a gente tem. Só vou dar um aperitivozinho para vocês aqui. Nós vamos ter, só vou dizer só essa data aqui. Dia 28 nós vamos ter uma live com ninguém mais, ninguém menos que a doutora Rita Lucena e a doutora Laura Giotto falando sobre dislexia. Então, isso vai ser lá no canal do YouTube, dia 28, 19 horas, e todas as outras lives acontecendo nesses horários, 19 horas, às terças e quintas no canal do YouTube, e aqui no Instagram aos domingos, né, às 17 horas. Tem uma moça aqui, Rose Guzmão, ela me mandou aqui não sei quantas mensagens, não vou encerrar essa live sem você responder isso. Que ela pergunta aqui, só essa pergunta e depois a gente encerra. Ela está muito angustiada com isso, ela mandou várias vezes, eu vou botar aqui uma dessas aqui, pronto. A risperidona tem um tempo determinado de uso, mesmo que a dosagem seja baixa? Tá. Os medicamentos, de qualquer forma, eles têm uma previsão de uso. Porém, pode ser que, mesmo depois daquele tempo previsto, o paciente continue precisando de um suporte medicamentoso para melhorar alguns comportamentos que não são favoráveis, tá certo? Quanto menor a dose, né, se ela estiver sendo efetiva, quanto menor a dose, menor também a probabilidade dele desenvolver um efeito que limite o tempo de uso. Em geral, as crianças usam até 3 miligramas por dia. É a dose média, embora possa ir até 6. Quanto maior a dose, maior a chance, principalmente de ganho de peso, de aumento de apetite. E aí, com o aumento de ganho de peso, também os fatores que vêm junto, com o aumento dos níveis de glicemia, de triglicéridos, etc. Mas ele pode usar continuamente a pequena dose de risperidona, ela ser efetiva e ele não manifestar nenhuma toxicidade. Fechado, então. Pessoal, muito obrigado. Senão eu vou ficar aqui até amanhã de manhã com a doutora Julieta. Obrigado a todos vocês. Boa noite e até terça-feira, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Combinado. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado a você. Meus amigos, o objetivo desse canal é gerar informação e conteúdo de qualidade para pais de pessoas com autismo e profissionais que atuam na área. E a única coisa que eu te peço em troca é o seu apoio. Por isso eu lhe peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos ajude a divulgar cada vez mais o autismo.